Passado 1 ano e 2 meses do chamado profético de Ezequiel, Deus deu a ele outra série de visões reveladoras e chocantes. A ação sobrenatural de Deus na vida desse profeta será o nosso assunto de hoje. Aqui começa uma série de visões, ou talvez devêssemos dizer o registro de uma longa visão que vai até o capítulo 11. O fato de Ezequiel receber os anciãos de Judá para uma audiência em sua casa mostra que ele era respeitado o suficiente como profeta de Deus. E foi ali, naquele momento, que ele sentiu a presença e a força da mão de Yahvé sobre ele. Ezequiel viu a figura como de um homem, que da cintura para baixo era fogo, e da cintura para cima tinha o resplendor de um metal brilhante. Aquele ser estendeu algo em forma de uma mão que agarrou Ezequiel pelos cabelos, e então o Espírito de Deus o levantou e o levou em visão à cidade de Jerusalém. Como sacerdote, ele tinha um interesse especial não apenas no templo, mas também em tudo o que acontecia lá. Em sua visão, Ezequiel viu a glória de Deus presente no templo, a mesma glória que ele tinha visto no capítulo 1, junto ao rio Quebar. Só que havia um forte contraste entre essa glória e a idolatria que Ezequiel veria no restante dessas visões. A primeira coisa que ele viu foi uma imagem ultrajante, chamada de imagem dos ciúmes, que estava colocada na entrada do portão do pátio interno do templo, que dá para o norte. Era chamada imagem dos ciúmes porque era um insulto a Deus dentro do seu templo e representava as grandes abominações do povo de Israel. Ao longo do processo de deterioração espiritual de Judá, os líderes religiosos incorporaram ao templo rituais de adoração a outros deuses, juntamente com a adoração a Yahvé. Mas Deus disse que ainda havia coisas piores para mostrar para o profeta. E para isso, Deus o levou à entrada do pátio do templo e o mandou escavar um buraco que havia na parede para ver o que havia dentro do próprio templo. Ao fazer isso, Ezequiel viu uma porta e entrou. O interior do templo do Senhor estava cheio de figuras de animais impuros e ídolos retratados nas paredes em todo o redor, em vez dos tradicionais querubins. Os estudiosos concordam que esses cultos aos animais eram resultado da influência do Egito. Ao que parece, esse tipo de adoração teve seu desenvolvimento mais alto e mais extenso nos tempos antigos. Diante dessas imagens imundas que inspiravam a idolatria, estavam 70 anciãos ou líderes do povo, cada um com um incensário, oferecendo serviço sacerdotal e incenso associado às orações em meio à idolatria e à impureza. O termo anciãos refere-se aos líderes leigos que ganharam destaque em Jerusalém após a deportação do rei Joaquim e seus oficiais. Eles eram, obviamente, homens importantes na sociedade judaica. Entre aqueles homens, Ezequiel viu Jazanias, filho de Safã. Embora seu pai e seus irmãos fossem homens piedosos, Jazanias preferiu juntar-se aos que se rebelaram contra o Senhor. Deus mostrou a Ezequiel que a visão não era sobre o que os líderes faziam no templo, mas sim o fato de que o oculto de seus corações estava cheio de atos obscuros de idolatria. Eles justificavam seu pecado dizendo que o Senhor não os via, porque tinha abandonado Israel, quando na verdade eles haviam abandonado a Deus. E infelizmente essa falsa ideologia dos anciãos chegou até o povo, que usava o mesmo argumento dos líderes como desculpa para os seus pecados. Ezequiel deve ter se sentido chocado ao ver que todos esses líderes da cidade estavam envolvidos em um tipo de idolatria secreta. Mas Deus disse que ainda havia coisas piores para lhe mostrar.
Depois de ver a idolatria fora do templo com a imagem dos ciúmes e a idolatria dentro do templo entre os líderes, Ezequiel foi levado à entrada do portão norte do templo, onde ele viu outro exemplo de idolatria: as mulheres assentadas chorando pelo deus Tamuz. Esta é a única menção de Tamuz em todo o Antigo Testamento. A adoração a Tamuz veio da Babilônia através dos fenícios, que também habitavam em Canaã, e se tornou uma divindade adorada por muitas pessoas nas nações vizinhas, quase sempre com rituais imorais ou impuros, nos quais as mulheres se entregavam às práticas mais vergonhosas. Ezequiel com certeza ficou consternado com aquela profanação, mas Deus disse que ainda havia coisas piores para mostrar ao profeta. Ele foi levado para o pátio interno do templo, onde viu 25 homens que mostravam seu desprezo por Yahvé ao ficarem de costas para o templo enquanto reverenciavam o sol, adorando a criatura em vez do Criador, praticando sua idolatria abertamente. Esses homens estavam onde os sacerdotes normalmente ficariam para abençoar o povo. No entanto, eles não estavam adorando a Yahvé, mesmo estando no seu templo. Eles adoravam o sol, como as outras nações pagãs faziam. O fato do grupo ser formado por 25 homens e o local onde eles estavam, talvez indique que eles eram sacerdotes, sendo um representante de cada um dos 24 turnos dos sacerdotes, mais um sumo sacerdote. A idolatria sempre foi um problema grave entre o povo de Israel. E porque é algo que desagrada tanto ao Senhor, a igreja de hoje precisa dar ouvidos ao conselho do apóstolo João. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Apesar dos cristãos de hoje normalmente não se curvarem diante de ídolos grotescos, como aqueles citados na Bíblia, ainda assim devemos ficar alertas para a idolatria, pois um ídolo é qualquer coisa que recebe nossa devoção, controla nossa vontade e toma o lugar do verdadeiro Deus vivo em nossa vida. Em sua visão do templo, Ezequiel viu uma terrível variedade de idolatrias e abominações. Os líderes e o povo de Jerusalém consideravam tudo isso como algo normal. O povo judeu não temia mais ao Senhor e nem se preocupava em lhe agradar, exceto, óbvio, um remanescente fiel. Note que não se tratava apenas dos pecados. A rejeição do povo a Yahvé e o envolvimento com a idolatria levou a nação também a um colapso de ordem social. A frase "eles chegam o ramo ao seu nariz" é obscura, é uma declaração incomum usada apenas nessa passagem do Antigo Testamento. Alguns comentaristas a consideram uma expressão de desprezo por Deus, um gesto de insulto semelhante a empinar o nariz. Mas, seja qual for o seu significado, Deus considerava o gesto repulsivo e afirmou que daquele momento em diante seus ouvidos estariam fechados para todo e qualquer apelo por misericórdia. Na sequência, Ezequiel viu carrascos angelicais prontos para matar os ímpios idólatras, mas eles só poderiam começar a agir depois que o homem vestido de linho marcasse com um sinal as testas daqueles que se mantinham fiéis. Mas esse será um assunto para amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!